Duas esferas condutoras idênticas de carga Q igual a 2 microcoulomb estão penduradas em fios não condutores de comprimento D igual a 30 cm, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale θ igual a 90 graus, qual é o valor das massas das esferas? Dado: constante dielétrica K igual a 9 vezes 10 a 9, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, a aceleração da gravidade igual a G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, olha só, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, são duas esferas condutoras carregadas, cada uma com valor de carga 2 microcoulombs, e estão penduradas em fios não condutores, onde cada fio tem um comprimento D, onde D vale 30 centímetros, beleza? Bom, o ângulo entre os fios é de 90 graus. O ângulo entre esses dois fios aqui, ó, 90 graus, certo? Bom, a gente verifica aqui pela configuração que essa esfera e essa daqui, elas estão se repelindo, uma vez que ambas possuem a mesma carga e são positivas. Como elas estão se repelindo, eu já tenho que saber que existe aqui uma força elétrica de repulsão entre essas duas esferas condutoras, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, uma força elétrica. Aqui também eu vou ter a força elétrica, tá? Essas cargas estão se repelindo novamente, uma vez que ambas são positivas. Cargas com sinais iguais se repelem. Mas, além dessas forças, aqui também atua a força peso. Então aqui você vai ter a força gravitacional puxando as esferas para baixo, e aqui a gente vai ter a força de tração, já que eu tenho aqui um fio, né? Então aqui, ó, opa, tá saindo um pouquinho torto aqui. Aqui eu vou ter uma força de tração. Então, em cada uma das esferas existe a força de tração, a força peso e a força de repulsão eletrostática entre elas. A questão quer saber o seguinte: qual é o valor das massas das esferas, tá? Ou seja, eu preciso saber apenas o valor da massa de uma dessas esferas aqui, uma vez que elas são idênticas. Bom, pessoal, percebam o seguinte, ó. Percebam que essas esferas aqui, elas estão em repouso ou em equilíbrio. E aí, você tem que lembrar o seguinte: uma vez que eu tenho o corpo em repouso, a força resultante que atua sobre aquele corpo é zero. Ou seja, a força resultante aqui, tanto nessa esfera como nessa esfera aqui, a força resultante tem que ser zero, uma vez que elas não estão em movimento, elas estão em equilíbrio. Ou seja, a somatória da força elétrica mais a força de tração mais a força peso, essa soma vetorial tem que dar zero. Bom, nessa configuração aqui, gente, parece que as cargas não estão em repouso. Mas aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a força de tração, ó, e vamos decompor a força de tração em duas componentes. Uma componente na direção x, que eu chamo isso aqui de Tx, e uma componente na direção y, Ty. Aqui é a mesma coisa. Temos uma Tx para cá e eu tenho uma componente da tração que eu chamo isso aqui de Ty. Agora ficou mais simples, ó. Percebam bem o seguinte, ó. A força de tração na direção x, a componente da força de tração na direção x, equilibra-se com a força elétrica, ou seja, a carga não tem movimento na horizontal. A componente Ty da força de tração equilibra-se com a força peso. Então a carga, né, a esfera, ela não tem movimento na vertical. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso dizer então que a força elétrica em módulo é igual a componente Tx e a força peso em módulo equilibra-se com a componente Ty. Belezinha? Então, ó, Tx equilibra-se com a força elétrica, Ty para cima equilibra-se com a força peso para baixo, ambas isso nas duas esferas condutoras. Agora vamos fazer aqui um pouquinho de matemática. Vamos analisar um pouquinho aqui a questão de ângulos, tá, pessoal? Olha só. Como isso aqui é 90, ó, eu posso passar isso aqui bem no meio, ó, traçar uma reta aqui, e aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter dois triângulos retângulos, né, ó. Como eu dividi aqui bem no meio, ó, aqui seria 45,
aqui seria 90 graus, isso aqui seria também, ó, 45, tá? Mesma coisa aqui, ó, 45, 90 graus, esse ângulo aqui é 45 graus. Então a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo, 45, 45, 90 graus, somando aí a 180 graus, né? A soma dos ângulos internos vale 180. Beleza? Então, ó, veja só. Essa componente TX aqui, ó, essa componente TX, ela está fazendo 45 graus, ela está colada aqui, ó, com a componente T, ó. Estão vendo, ó? Entre a componente, aliás, entre a força T e a componente TX, existe um ângulo aqui de 45 graus. Então, nesse caso aqui, esse TX, o TX, vou colocar aqui em cima para não ficar um negócio muito bagunçado. Então, ó, esse TX vai ser T cosseno de 45, né? Porque o ângulo aqui é com a horizontal. Então, TX vai ser igual a T vezes o cosseno de 45. A questão não dá, pessoal, o cosseno aqui de 45. Se eu não me engano, ela não deu cosseno de 45. Então, por enquanto, eu não vou substituir, tá? Eu vou dizer que TX é T cosseno de 45 e TY também, né? Ó. TY vai ser T, né? Ó, porque esse ângulo aqui, ó, também é 45. Ó, isso aqui, a soma é 90. Então, esse ângulo aqui é 45. Então, vai ficar T seno de 45 graus. Então, a gente vai ter a componente TX, que é T cosseno de 45. A componente TY é T seno de 45 graus. Bom, pessoal, o objetivo da questão é você determinar o valor da massa, né? Você viu até agora que eu ainda não falei da massa. Como é que a gente vai obter o valor dessa massa? Aí, veja bem essa segunda parte aqui, ó, que diz que o peso, ó, aqui está me dizendo que o peso é igual a componente TY, né? Em módulo são iguais. Como é que a gente calcula peso? Peso é m vezes a gravidade. TY a gente acabou de ver que é T seno de 45. Então, para eu saber a massa, eu tenho que pegar a tração, multiplica pelo seno de 45, que curiosamente tem o mesmo valor do cosseno de 45, e divide pela gravidade, ó. Aqui vai me dar o resultado pedido pela questão, né? Eu tenho que determinar então o valor dessa massa. Então, para eu saber o valor da massa, o que está me faltando? Achar a força de tração. 145, né? Vale 0,7. Divide isso aqui pela gravidade, que ele pede para usar igual a 10 metros por segundo quadrado. Eu acho o valor da massa em gramas, tá? O resultado vai ficar em quilogramas, você vai achar em gramas. Aí, para eu achar a tração, né? Que é isso que a gente precisa saber, ó. Para a gente achar a força de tração, eu vou obter essa força de tração aqui, ó, onde eu tenho a relação da força elétrica com a TX, né? Para obter a força de tração, eu vou pegar isso aqui. Vou deixar a força elétrica, que existe entre as cargas, é igual a TX. Mas quem é TX? É T cosseno de 45 graus. Professor, mas a questão não deu a força elétrica. Pois é, a questão não deu o valor da força elétrica. Não tem a força elétrica entre essas duas cargas aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Coulomb, tá? A gente vai usar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica. Você lembra como é que se escreve matematicamente a lei de Coulomb? Vamos colocar aqui, ó, lei de Charles Augustin Coulomb. Então, lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb é escrito dessa maneira: força elétrica, né, é K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Veja que eu tenho o valor do K, né? A questão deu o valor do K. Ele deu o valor aqui, ó, como sendo 9 vezes 10 elevado a 9. Nesse caso, essa constante de elétrica é a constante quando as cargas estão imersas no vácuo. Então, eu tenho o valor da constante. Eu tenho o valor de cada carga, ó, cada carguinha dessa, eu vou subir um pouquinho aqui de novo, pessoal, ó, cada carguinha dessa vale 2 microcoulombs, tá? Cada carguinha dessa tem o valor de 2 microcoulomb. Aí lembrando que esse micro, ó, 2 microcoulomb
Lembrando que esse micro é 10 a menos 6, né? Isso aqui é o valor da carga. Mas tem um detalhe, pessoal. A gente não tem o que? A gente não tem a distância entre as cargas, ó. A gente precisa saber qual é a distância entre essas duas cargas aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse pedacinho aqui desse triângulo, ó. Tá? Eu vou usar o seguinte, eu vou usar a relação seno. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer seno de 45, né? Lembra que seno é cateto oposto, seno, né? Aliás, não é nem seno, desculpa, é cosseno aqui, ó. Cosseno, tá? Vou fazer o que? Cosseno de 45 é cateto adjacente, ó, que é esse pedaço aqui desse triângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é justamente o tamanho ou o comprimento desse fio. Então, para a gente saber essa distância aqui todinha, ó, o que eu faço? Eu vou calcular um dos lados do triângulo retângulo. Vou calcular esse cateto adjacente. Aí eu sabendo esse valor, sei esse valor aqui também, né? São iguais esses triângulos, são triângulos semelhantes. Então, sabendo o valor de x, soma com mais x, encontra a distância entre as cargas e assim é possível calcular o valor da força elétrica, tá? Rapaz, tem que saber isso aqui tudo. Então, gente, ó, de novo, ó, coloca aqui o triângulo retângulo, tá? Aqui é o triângulo retângulo, aqui 45, 90, 45. Aí isso aqui, ó, é o tamanho do fio, que ele disse que era D. Mas esse D vale quanto? Esse D vale, pessoal, 30 centímetros, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso, D vale 30 centímetros. Ó, 30 centímetros é essa distância. E eu tenho que descobrir o valor desse x. Sabendo o valor desse x, soma com dobra, né? Multiplica por 2, eu encontro a distância entre as cargas. Então aqui vai ser cosseno, ó. Cosseno de 45, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Esse cateto adjacente é justamente o valor de x, tá? Então x é a hipotenusa vezes o cosseno de 45. Então aqui vai ficar x é igual a 30, que é o valor da hipotenusa, 30 centímetros, multiplicado pelo cosseno de 45, que é 0,7, ou raiz de 2 sobre 2. Então x é igual a 21 centímetros, gente, ou x igual a 0,21 metros. Então veja bem, ó, esse valorzinho aqui, ó, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 21 centímetros. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha borracha. Ó, isso aqui vale 21 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. 21 centímetros. Esse pedacinho aqui, ó. E aqui também, né? Aqui também vale 21 centímetros. Que é esse outro pedacinho aqui também, ó. Então, gente, ó, se isso aqui vale 21 mais 21, então essa distância aqui, ó, a distância entre essas duas cargas é quanto? 42 centímetros. A distância entre essas duas cargas é de 42 centímetros. Agora eu posso fazer o cálculo para encontrar o valor da força elétrica. Então a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 a 9. Cada carga vale 2 microcoulombs. Você vai colocar 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. E dividir pela essa distância. Quanto é a distância? 42 centímetros em metros. Dá 0,42, tá? 0,42 ao quadrado. Então a força elétrica aqui vai ficar o quanto, pessoal? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui em cima vai ficar quanto? 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Multiplicação de potência na mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então isso aqui vai ficar 36 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por... Se você elevar 0,42 ao quadrado e deixar depois em notação científica, vai ficar 1,76, ou melhor, vou deixar assim, 17,64 vezes 10 a menos 2, tá? Então, isso aqui, na verdade,
Isso aqui na verdade, ó, é 0,42 ao quadrado, tá? É o valor disso aqui. Dividindo 36 por 17,64, isso aqui vai ficar 2,04. E aqui, ó, divisão de potência, mesma base, conserva a base. E aí você vai subtrair os expoentes, né? Menos 3, menos com menos, dá mais 2, né? Menos 3 mais 2, dá 10 a menos 1 newtons. Tá? Isso aqui seria, no caso, o valor da força elétrica. Ou eu posso dizer que isso aqui é igual a 0,204 newtons. Show de bola. Então isso aqui é o valor da força elétrica. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente agora já sabe o valor da força elétrica. E a gente sabe que a força elétrica é igual a tração vezes cosseno de 45. Então isso aqui vai ser 0,204. Essa tração, precisamos saber, cosseno de 45, 0,7. Né? Então a tração é igual a 0,204 dividido por 0,7. Qual é o valor dessa tração aqui? Deixa eu fazer aqui a continha que eu já tinha calculado. Gente, esse T vai ficar 0,291. 0,291 newtons. Pronto. Sabemos já o valor da tração. 0,291 newtons. Agora, o que eu faço? Ó, venho para cá, acompanho a setinha e encontro o valor da massa. 0,291, ó, tração, vezes 145, 0,7, divide isso aqui pelo valor da gravidade, que vale 10. E aí, gente, ó, fazendo o cálculo aqui, a massa, eu já fiz essa continha aqui, isso aqui vai ficar 0,02 quilogramas ou 20 gramas, né? Multiplica isso aqui por 1000, você encontra o valor em gramas. E essa seria a resposta exigida pela questão. Letra A, 20 gramas. Essa é a resposta dessa questão aí, a massa de cada uma das esferas. Belezinha, galera? Então, ó, a questão aí da prova da EFON, prova branca, questão de número 24. Valeu, galera. Fique atento às próximas questões.